Mas o que eu quero falar é sobre uma maneira genérica de abrir um canivete, fechar o canivete com uma mão e com outra mão, sem a gente precisar das duas mãos. Isso é muito útil em algumas situações. Às vezes a gente está trabalhando e na lida com no jardim, né, amor? Mexo muito com o jardim. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha desse meu Brasil varonil. Hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre canivetes, um assunto diferente, a maneira mais adequada para se abrir um canivete. O canivete é uma coisa muito simples, todo mundo sabe abrir um canivete. Acabei de abrir o canivete e agora eu acabei de fechar o canivete. Uma mão está ocupada, preciso abrir o canivete com a outra mão. Posso continuar segurando alguma coisa aqui e abrir o canivete. Depois eu posso fechar o canivete com a minha mão esquerda ou com a minha mão direita. Eu só preciso aprender. E a maioria dos canivetes possuem sistemas semelhantes, independente das marcas. A gente não precisa gastar dinheiro para ter um canivete bom, eficiente e prático. Isso a gente consegue em qualquer loja de departamento. Esse canivete aqui é um canivete que me trouxe muita felicidade. É um canivete que eu comprei na Havan. Olha só para você ver que beleza que é esse canivete. É uma bela de uma ferramenta. Aqui eu tenho uma coleção aqui dos canivetes, uma parte dos muitos canivetes que eu tenho, uma paixão herdada do meu avô. Esse vídeo não tem patrocínio, eu não estou aqui para falar sobre marcas, vou falar de uma maneira genérica. Eu não posso deixar de falar que isso é uma atividade perigosa. Esses canivetes são afiados, todo canivete é afiado, né? A gente precisa treinar, toda pessoa é capaz de abrir e de fechar um canivete usando apenas uma das mãos. O meu filho de 10 anos é capaz de abrir um canivete com o seu lado dominante e de fechar o canivete com o seu lado dominante. E ele já consegue usar o seu lado não dominante para abrir o canivete. E agora ele está aprendendo a fechar. Esse outro canivete aqui, exatamente. Esse outro canivete aqui, para você aprender a fazer isso, você precisa treinar. Algumas pessoas vão demorar mais tempo, outras vão demorar menos, mas todo mundo é capaz de aprender isso aqui. Questão de treinar e de conhecer os sistemas do seu canivete. O primeiro passo, qual é? É você treinar apenas com um canivete, se familiarizar com o seu sistema de abertura e fechamento. E existem canivetes que possuem sistemas adicionais de trava, depois eu vou falar sobre isso. Mas primeiro você precisa conhecer o sistema de abertura e fechamento do equipamento que você está manuseando, usando inicialmente as duas mãos. O primeiro sistema que existe é o sistema mais antigo desse canivetinho aqui, o canadense. Você só vence a mola, abriu, depois vence a mola para fechar. A vantagem desse sistema antigo, arcaico, qual é? É a facilidade. A desvantagem qual é? Primeira desvantagem, é mais difícil de você abrir um canivete que tem a resistência de uma mola com apenas uma das mãos. Outra desvantagem é não ter a trava que impede o fechamento acidental. Esse é o sistema mais simples. Esses outros todos são sistemas mais seguros, mas que você, como eu disse, precisa se familiarizar. Pega um canivete que não tem mola, vê que esse canivete ele não tem mola. Veja bem, ó, canivete sem mola. Então como é que eu faço isso se ele não tem mola? Pô, pensei que esse canivete fosse automático. Pô, eu quero um canivete desse automático, deve ser uma fortuna. É um canivete que não tem mola nenhuma, mas que eu consigo rapidamente abrir e fechar. Principalmente abrir. Ele tem dois mecanismos. Eu posso escolher qual o mecanismo eu vou treinar para usar. O primeiro mecanismo que eu vou falar aqui é a alavanca que está posicionada bem aqui, na base do cabo, no dorso da base do cabo. Para que serve essa alavanca? Tá vendo que tem uma saliênciazinha aqui, um dentezinho, bem aqui? Eu seguro o canivete usando meu polegar com um dos lados e os três últimos dedos da mão do outro lado do cabo. Então, eu apoio o meu indicador aqui nessa alavanca e eu uso essa alavanca para acionar a abertura. Mas existem vários macetes para a gente fazer isso. Se você pegar esse canivete, deixa eu tentar. Você não vai conseguir inicialmente, depois você vai conseguir.
se você fizer o que eu disser aqui. Essa alavancazinha aqui, esse dentinho que está na base aqui do cabo, das costas, a parte de trás do cabo, quando eu abro a lâmina, olha só, essa alavanca, ela faz parte da lâmina e não do cabo. Quando eu abro o canivete, essa alavanquinha aqui, que está na parte de trás do cabo, ela vem para a parte da frente. Olha só que coisa incrível. Essa é a grande sacada desse sistema de abertura, que para mim é o ideal, é o sistema perfeito, baseado numa alavanca que potencializa a abertura. Tá vendo? Eu faço isso, abriu. Você percebeu aqui que ele parou no meio do caminho? Olha só, isso é normal. Eu empurro aqui, como esse canivete é bem molinho, olha só. Ele só abriu um pouquinho, vê que ele não tem nenhum tipo de mola. Para mim é o ideal, canivete sem nenhum tipo de mola. Porque depois eu vou falar sobre isso. O porquê eu gosto do canivete sem nenhum tipo de mola. É o mais seguro. A força aqui no indicador, ele só inicia a abertura. Mas como é que eu faço então isso aqui, ó? Porque puxo a alavanca aqui para a minha direção e ao mesmo tempo eu faço esse movimento, essa gingada, como diz o goiano ou o mineiro, essa desmunhecada. Então, eu tenho que combinar os dois movimentos. Ao mesmo tempo que eu puxo a alavanca, eu faço esse movimento, essa gingada. Isso que faz a gente abrir o canivete. Eu acho isso aqui incrível. Um sistema baseado em alavanca e ponto de apoio. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e moverei o mundo. Isso está em todo lugar. Combinar o movimento de acionar a alavanca com o indicador e fazer essa gingada. Ó. Viu? Veja bem, você pode, no começo, dividir essa sequência em duas distintas. Então, olha só. Iniciei a abertura. E agora eu faço assim, ó. Entendeu? Um outro jeito que tem é usando a barra de torção que foi feita para o polegar. Essas duas barrinhas que tem na base da lâmina também. Essa barrinha também ela é muito legal, tá? Tem uma barrinha de cá, uma barrinha de cá. É a mesma, elas são simétricas, porque daí você pode usar as duas mãos para abrir. Essa alavanquinha aqui, né, você treina com um lado e com o outro. Ela é ambidestra, mas o polegar, a barra de torção do cabo para o polegar sempre vai ter duas, a não ser que o canivete seja exclusivamente para os destros. Isso não existe, né? Quer dizer, existe até uns canivetes aí que são canivete destro e canhoto, mas isso é uma bobagem, porque todo canivete foi feito para ser aberto com as duas mãos. Como eu vou usar o polegar para abrir a lâmina do canivete, o jeito que eu vou segurar o cabo é diferente. Então, dessa vez, eu vou segurar o cabo assim. E eu vou posicionar o polegar e eu vou empurrar o polegar para iniciar a abertura. E aqui tem, de novo, outro macete. Qual que é o macete? Eu vou empurrar a barra de torção para lá. Se eu fizer isso, por mais incrível que pareça, não funciona. Dá vontade da gente empurrar essa barra de torção para aquela direção, né? Porque é assim que inicia o movimento. Mas a gente não vai fazer isso. Eu vou empurrar a barra de torção para onde então? Para aquela direção. E aí ele vai acionar o movimento de uma maneira muito mais natural. Então veja bem, eu vou apoiar o meu polegar na barra de torção e vou empurrar para aquela direção e não para essa direção, para aquela. Aí ele vai acionar a abertura de maneira muito mais prática. Então você pega o seu lado dominante e começa a treinar. Segura o cabo com os 4 dedos, assim, assim, o jeito que você se sentir mais seguro, e daí você encaixa o seu polegar aqui na barra de torção e empurra para aquela direção. Olha só que coisa incrível isso aqui. Depois que você treinou fazer isso, então você vai combinar os movimentos de abertura e depois que a lâmina saiu, começou a abrir, ó, ela começou a abrir, daí agora o que você faz? Você faz a gingada. Com o tempo isso se torna natural e aí passa a ser um movimento rápido, bem rápido, tá? E
E aí, olha você abrir e não conhece, pensa que o canivete é automático. Esse canivete é automático, compra onde? Eu quero um canivete desse automático também. Os piores canivetes que existem são os canivetes automáticos, são os mais perigosos que existem, perigosíssimos. Depois eu posso falar por quê, mas são perigosíssimos. Os amigos, não entre na fria de comprar um canivete automático. Se você quer sofrer um acidente com canivete, adquira um canivete automático. Aquele do filme americano, que a lâmina sai. Aquilo é um perigo. Tem também os canivetes desse aqui automático, e você aperta aqui, plac, abre. Deus do céu, aquilo é um perigo. Você está com um troço daquilo no bolso, o canivete abre sozinho. Eu já possui um daquilo. É perigosíssimo. Não recomendo de jeito nenhum. O melhor canivete que existe é um canivete sem mola ou com uma mola muito sutil, como por exemplo esse canivete aqui. Ele tem uma mola muito sutil, né, que ele meio que assiste você a abrir. Só que ele é muito sutil, tá? Você até pensa que ele não tem mola. Só que no finalzinho aqui ele tem uma mola. E para fechar do mesmo jeito, ele praticamente não tem mola. Aí bem muito no final, uma mola muito leve acabou de acionar. Então essa mola, apesar de existir, não torna o canivete perigoso e nem difícil. Esse aqui é o meu predileto. Esse canivete não tem o sistema de barra de torção, ele só tem o sistema de alavanca. Como eu gosto mesmo do sistema de alavanca, então tá tudo certo. Outro sistema para quem não gosta da alavanca para o indicador, tá vendo que tem aqui um orifício na lâmina, no dorso da lâmina. Aqui é o dorso da lâmina, lá é a barriga da lâmina. Aqui é o dorso do cabo, lá é a barriga do cabo. Então aqui no dorso da base da lâmina existe um orifício com design aqui todo peculiar, né? E você pode também usar esse orifício, olha só, olhar bem o desenho, isso aqui é para encaixar o seu dedo aqui, é incrível, né? Eu não gosto de usar aqui a alavanca do indicador, então, meu amigo, tem essa opção de encaixar o seu polegar bem aqui, ó, e no lugar de ele ter uma barra de torção, ele tem um buraco de torção, você inicia o movimento. Com o tempo você aprende essa gingada, ela já meio que facilita você de pap, né? Só que eu não gosto disso aqui, então eu não uso muito. E para fechar, tem uma lâmina central que eu preciso segurar o cabo e empurrar a lâmina do meio do canivete que está entre a lâmina central para a minha esquerda. Quando eu fizer isso, olha só, empurrei para lá, né? Tá vendo que a lâmina já desceu? Isso aqui tem um perigo, porque a lâmina pode descer e pode cortar o meu dedo aqui. Você viu que por que ela não desceu e cortou meu dedo? Porque eu tenho que saber posicionar o dedo que eu uso para empurrar a lâmina central para a esquerda, de maneira a esse mesmo dedo impedir o fechamento. Olha só. Então, o mesmo dedo que eu uso para acionar a trava de segurança, desativando ela, é o dedo que impede o acidente na hora do fechamento. Daí, essa alavanca bateu no meu polegar, o que eu faço? Eu tiro o meu polegar da frente, tiro todos os outros dedos da frente, e agora, como esse canivete aqui não tem uma lâmina de assistência para abrir, ele é muito molinho, você viu que só eu tirar a lâmina da frente ele já caiu. Ele só tem uma molinha bem no finalzinho, então eu posso fazer assim, ó. E como é que eu faço para fechar? Então, ó, pap, fechei. Existem alguns canivetes que tem uma trava adicional que você precisa destravar junto com essa trava da lâmina central. Normalmente ela fica posicionada bem aqui, daí você também aprende a destravar, e eu não tenho nenhum modelo aqui para mostrar, eu tinha um canivete que ele perdi. Então é isso daí, galerinha, basicamente. O que a gente tem que fazer é aprender a abrir o canivete com as duas mãos, se familiarizar com o seu sistema de abertura, de trava e de fechamento. Depois disso, que você se familiarizou, que você aprendeu a abrir o canivete e fechar com as duas mãos, você vai usar o seu lado dominante para treinar inicialmente a abertura. Tá? Vai fazer 1 milhão de vezes, até que, de repentemente,
quando você menos esperar, você vai conseguir abrir o desgramado do canivete. E depois você vai começar de novo o treinamento para fechar o canivete com uma das mãos. Não vai aprender isso de uma hora para outra. Você treinar todo dia, provavelmente com os 3 meses você consegue abrir e fechar o canivete com uma das mãos. Depois disso, você vai passar para o outro lado. Beleza, galerinha? Por exemplo, faz de conta que eu fui lá. Fui lá visitar o meu amigo Eric, lá no sertão nordestino. Chegamos lá, estamos lá jogando bola lá. Tem uma turma lá, ele tem uma turma que joga bola lá. Estamos lá jogando bola e de repente invasão zumbi. Deus do céu. Amor, invasão zumbi. Conhece o Eric, né? Invasão zumbi. E agora? E agora? Invasão zumbi. Pá. E aí? Vai encarar? Aí o zumbi correu, correu, correu. Pronto. Né? Tá vendo? Ah, o zumbi não correu não. Tem medo de canivete não? E agora? Vai? Correu ou não vai?